todos os anos eu já pontualmente contratei empresas para fazer isso. Em 2 anos consecutivos nós fizemos todo um projeto com todas as praças, com fotos das cidades, com fotos dos estádios, com a capacidade dos estádios, a população, para tentar vender, e não conseguimos vender. O futebol maranhense passou por um tempo muito ruim, perdeu qualquer credibilidade que tinha no passado. E essa credibilidade, para se recuperar, é muito difícil. A gente está tentando. Para que você veja que a Federação Maranhense de Futebol, ela figurava em 18º lugar no ranking nacional de federações, sendo o estado mais pobre, e hoje nós estamos em 14º lugar. Quer dizer, nós evoluímos bastante nos rankings de federações. E isso nos proporciona mais uma vaga na Copa do Brasil, que é mais investimento por futebol. O futebol maranhense nunca, em toda a sua história, teve tão bem em termos de recurso como tem. Temos 3 times na Copa do Brasil, que cada um recebe 600 mil no início do ano. Por participação, né? Por participação. Temos 3 equipes na Copa do Nordeste, né? E temos o Sampaio na Série B. São recursos que nunca teve, nunca tiveram aqui para Clube do Maranhão. E isso, se for bem administrado, dá para formar boas equipes, né? Mas a gente tenta vender todos os anos do campeonato, mas as empresas maranhenses não se interessam. Algumas empresas nacionais, pontualmente, como aquela que está agora, que é um pneu. Do pneus, marca de pneus. Marca de pneus que se interessou. Eu reluto muito em aceitar o patrocínio de casas de aposta, mas o Brasil todo já está fazendo, inclusive a própria CBF. E me perguntaram sobre isso, realmente. E nós estamos aí com uma proposta de um site de apostas que nós estamos estudando a possibilidade de dar o nome do campeonato para esse site de apostas. Estou esperando, ano ainda? Esse ano ainda. Eu recebi um telefonema hoje e ficaram de me retornar amanhã para conversar sobre isso. Se vier, ótimo, né? Porque é um recurso a mais para os clubes que vai entrar. Mas assim, me desculpe a franqueza, mas tem muita gente que não ajuda o futebol maranhense. Ainda se tem aqui uma cultura nos profissionais, a grande maioria dos profissionais da imprensa, de achar que aquilo que esculhamba o futebol é que dá audiência. Então, às vezes, eles fazem por uma polêmica, por uma coisa que, poxa, a gente já evoluiu tanto, a gente tem tanto trabalho. A Reginina é um cara que trabalha ali na federação, todos os profissionais, o Márcio Biguá, na área jurídica, é impecável. E a gente, às vezes, por uma bobagem, essa situação, como é que a gente pode ter o controle de saber que o Chapadinha vai colocar o emblema de Tuntum na camisa que ele não poderia colocar? Então, logo foi constatado, ainda antes do jogo, lá em Tuntum, o Reginina chamou a atenção de Gadiego, o presidente do Chapadinha. Mas as pessoas levam isso, isso depõe contra o futebol. Que se tenha que noticiar, sim, tem que se noticiar. Mas dizer que a federação é culpada por isso, como é que eu posso prever? Tem determinadas coisas realmente que não tem condição de controlar. Fala-se dos estádios. Nós não temos estádio, os clubes têm estádio. Pelo estatuto torcedor, a responsabilidade do estádio é do clube. Os clubes maranhenses, nenhum tem responsabilidade com os estádios. Nós é que cobramos federação que não tem essa responsabilidade legal, é que faz a cobrança das autoridades, dos laudos, para poder encaminhar para o Ministério Público. E isso é todo ano. Todo ano é essa mesma situação. Por outro lado, todas as federações do Brasil dependem do calendário da CBF. A CBF depende do calendário da Conmebol. E a gente tem que se subjugar a esses calendários nacionais. O nosso calendário, ele tem que obedecer
é o calendário da CBF. Então, nós não podemos fazer diferente. Aí a CBF vem e coloca um jogo, muda um jogo do Sampaio Corrêa na Série B, por exemplo, ou da Copa do Nordeste ou da Copa do Brasil, e coloca numa data que seria do Campeonato Maranhense. O que é que nós podemos fazer? De fato. Nós não podemos fazer nada, a não ser modificar. Sim. Aí critica que a federação muda todo dia. O que fica na cabeça de um possível investidor é que é desorganizado. Eles não explicam a situação, não explicam que aquilo foi necessário por imposição legal. Sim. Porque os regulamentos das competições nacionais são leis para o futebol e nós temos que obedecer. Então são essas coisas assim que falta uma certa compreensão de parte da imprensa para falar bem do nosso futebol. E outra coisa que eu reputo também, porque futebol é um esporte muito caro. Muito caro. Nós estamos bem posicionados a nível nacional, em 14º lugar a federação, o Sampaio 32º o clube do Brasil, quer dizer, está na elite do futebol brasileiro, mas a ajuda do poder público é muito tênue ainda. Se dá para um outro esporte, como o basquete, por exemplo, 2 milhões, 1,5 milhão, 1 milhão e 800, e para o futebol dá 900 mil, 1 milhão. Isso é o público, né? Público. Veja bem, o basquete, que tem que ser patrocinado, o governo tem que ajudar, nós não somos contra isso, só achamos que o basquete movimenta aproximadamente 100 pessoas, diretamente. 100 pessoas, entre atletas, comissão técnica e pessoas empregadas. O futebol é mais de 1.000 pessoas. E o valor é inferior. Nós não conseguimos compreender. Sim. Você vê que o futebol do Ceará, que é um estado muito mais rico do que o Maranhão, ele está na elite do futebol. Os 2 clubes na Série A. Agora o Ceará caiu, mas até então estava na Série A. Está na B, está na elite do futebol. Sim. Continua na elite do futebol. Nós só temos aqui o Sampaio. O Moto não consegue subir, o Maranhão está voltando aí. Mas daquele jeito também, né? Daquele jeito. Daquele jeito Lá há um investimento de mais de 15 milhões por ano no futebol. Da iniciativa pública? Da iniciativa pública. Só os clubes Ceará e Fortaleza recebem cada um R$800 mil por mês do governo do estado. Sim. Se não houver essa ajuda, se o governo não se dispuser a fazer isso, desde que controlado, se pode pedir prestações de conta e tudo mais, se não se fizer isso para os clubes, não é para a federação, que se faça para os clubes diretamente, sem problema nenhum. E como é que está essa conversa entre a gente mudou o governo? Claro, está tudo muito recente, né? Porque o Brandão até então estava no lugar do Flávio, mas agora se reelegeu, de fato ele é o governador hoje, né? Sim. Como é que está essa tratativa de fato e de direito é o governador. Exatamente, de fato e de direito agora. O governador Brandão, ele está iniciando sua administração agora, né? Muito embora tenha assumido ano passado, mas ainda era um mandato tampão de terminar a administração de Flávio. Sim. E isso fez com que ele recebesse o trem andando. E aí ele tem que ajustar de acordo com o pensamento dele. Sim. Hoje ele deu uma entrevista numa rádio, a Rádio Timbira, salvo engano, onde ele diz que vai ajudar sim os clubes do Maranhão. E eu tenho tratado com o secretário de esporte, Naldir, e hoje mesmo conversei com ele sobre isso, e eles vão ainda essa semana definir valores e o projeto, o que será feito para poder ajudar os clubes do Maranhense. Vai fugir um pouco da lei de incentivo, né? Porque eu acho que vai ficar. Não, eu acho que vai ficar. Só vai aumentar talvez o valor, né? A gente pede que aumente o valor. Não há um desembolso do Estado. O Estado deixa de receber, mas não há um desembolso diretamente. Não tira do Estado. Não tira do Estado. Ele não recebe. Mas a gente espera que isso seja urgente. Porque o campeonato encerra, na pior das hipóteses, dia 19 de abril. E isso é também outra coisa, né, presidente? Às vezes demora muito para a lei de incentivo sair o dinheiro, né, presidente? A gente dá entrada no projeto desde novembro do ano anterior. Está entendendo? E aí a tramitação lá fica a passos curtos. Né? Mas a gente espera, assim, o governador Brandão tem dado
indícios de que vai... Tem dado declarações claras de que vai ajudar, sim. Sim. A gente só tem a agradecer para o governador Flávio Dino, que do primeiro ano de mandato dele até o último ele contribuiu com o futebol, e a gente espera que o governador Brandão consiga, né, resolver a casa aí, organizar a casa com mais urgência possível. Sim. E possa fornecer aos clubes essa ajuda que é muito importante para o futebol. E aí, presidente, o senhor me falou, né, em relação à questão do marketing, que não há e tal. Então, para esse campeonato maranhense, tentou se vender, mas não se conseguiu patrocinadores, é isso? A gente conseguiu manter essa do pneu, né? E estamos aí tentando fechar essa da casa de apostas. Mas, então, o que o senhor me diz é que o mercado, o comércio maranhense meio que se fechou para o futebol, porque... É fechado. Você não encontra nenhuma empresa patrocinando. Um Mateus, um hospital... Essas empresas são procuradas pela FMF? Todas sempre foram procuradas. O São Domingos, uma época, nos procurou, mas o valor era tão inferior, tão pequeno, que eu preferi não fechar. Sim. Na época. Hoje o São Domingos foi vendido, né? Mas da família que era na época que nos procuraram. Certo. E eles acabaram naquele ano fechando diretamente só com o Sampaio. Tem dessas coisas, né? A gente não lamenta que tenha fechado com a federação, porque fechou pelo menos com um clube, pelo menos é um clube que está sendo atendido, né? Eu acho que até hoje eles mantêm talvez essa parceria.